Boa tarde, oitavo ano. A nossa aula de hoje é revisão da unidade 5, No Mundo da Lua, e da unidade 6, Gravidade Zero. Tá? Eu preparei uma lista de exercícios, mas antes de a gente começar com os exercícios, eu vou fazer um resumo do que foi estudado nesses capítulos, tá bom? Lá na unidade do Mundo da Lua, na unidade 5, nós temos uma imagem que mostra uma lua com um objeto no olho, certo? De um filme de Georges Méliès. O nome do filme é Viagem à Lua, ok? E essa unidade, ela vem tratar justamente sobre esse livro, na verdade. Ele vem falar muito sobre o espaço, sobre como seria, por exemplo, se a gente tivesse a possibilidade de uma apresentação artística no espaço, em gravidade zero. Então, ele vem falar bastante sobre isso, esse capítulo. Daí, na próxima página, na página 3, vem falar sobre um pouquinho do filme Viagem à Lua, que mostra os selenitas, que são estranhos seres que capturam os astrônomos que vão para lá. E fala que é um filme divertido, que é um filme repleto de efeitos especiais, e foi um filme marcante para a época, né? Considerando que o filme foi feito todo com a técnica de stop motion, que é como se fossem fazer várias fotografias, várias filmagens separadamente, para poder depois fazer a junção dessas imagens, tá? Daí, mais lá para frente, lá na página 4, nós tivemos as impressões do céu. Essas impressões do céu vão falar sobre a arte, sobre a técnica impressionista, sobre os artistas impressionistas. Daí o livro de vocês trouxe vários artistas para vocês. Trouxe Monet, Renoir e Edgar Degas. Foram artistas impressionistas que marcaram muito esse movimento, certo? Daí vem falar um pouquinho sobre como cada um deles pintava, especialmente Claude Monet, que pintava muito ao ar livre, utilizava de muitas cores, e traz também uma das características do impressionismo, que era imagens, as pinturas não eram bem definidas, os rostos não eram bem detalhados, rostos finos e tudo mais. Eles deixavam sempre uns riscos ali no meio das suas obras, tá? Como vocês podem observar, por exemplo, na página 5. Na página 5 tem uma obra que mostra grãos de areia. O artista fez ao ar livre, né? Claude Monet fez ao ar livre, e grãos de areia da praia grudaram na obra dele e ele deixou. Ele não se manifestou com relação a isso, ele deixou lá, tá? Daí vem falar, vocês fizeram uma atividadezinha lá na página 6. Daí nós vimos, lá na página 7, tem uma outra atividade, que no caso era para você numerar, fazer a sequência correta. Vocês fizeram? Então, a sequência vai ficar assim, 3, 1, 2, que é a sequência de como o artista Claude Monet fez a pintura da Catedral de Rouen, tá? Então, aí está. Continuando, aí vem falar sobre o grafite digital, traz o trabalho de um artista que ele é conhecido como VJ, que é a mesma ideia do DJ. O VJ, no caso, ele é video jockey, e o DJ, ele é disco jockey. Então, esse artista que faz o grafite digital, conhecido como VJ, conhecidos, na verdade, porque não é só um como VJ, eles fazem a arte com computação. E eles projetam essa arte, eles utilizam uma bicicletinha, que são chamados de suaviciclos, e eles projetam nas paredes da cidade. Não tem um ponto fixo, não tem um lugar fixo como um museu, por exemplo, que é fixo ali, né? Eles vão passeando pela cidade, fazendo suas projeções em diversos lugares, ok? Daí o livro de vocês traz Igor Marota e Ceci Saloaga, 2 artistas que, se você pesquisar na internet, tem uns trabalhos bem legais deles, tem vídeos, tem curta-metragens, então é bem interessante dar uma pesquisada no nome dos dois. Depois vocês jogam lá no Google que vai aparecer diversos trabalhos dos dois, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais, ok? Daí, avançando um pouquinho, nós vamos lá na unidade 6, nós viemos falar sobre gravidade zero. A gravidade zero, nós vimos o trabalho de 2 artistas
que criaram o espetáculo Isadora.orb, a metáfora final, certo? E mais pra frente nós vimos que esse nome Isadora é justamente em homenagem à bailarina Isadora Duncan, assim como a espaçonave Isadora, a espaçonave não, perdão, a Estação Espacial Internacional Isadora, também leva o nome dela, também é uma homenagem a ela. E esses artistas, esses dois artistas, o Rick Seabra e a bailarina Andrea Jabor, criaram um espetáculo bem diferenciado, porque os efeitos especiais ele utilizou um projetor para poder fazer os efeitos, e a partir desse projetor ele podia fazer, por exemplo, dar a impressão de que ela estava flutuando, como vocês veem na imagem aí da página 17, nas imagens da página 17 de vocês, tá? Então, foi um espetáculo que eles fizeram, onde o público, além de acompanhar a Andrea Jabor dançando, acompanhava também todo o desenvolvimento das projeções, porque o Rick Seabra montou seu pequeno estúdio bem no meio do palco. Então ele ficava lá para o público participar junto com ele da produção do espetáculo, ok? Daí nós viemos falar sobre a tecnologia low-tech e a tecnologia high-tech, apresentei as diferenças para vocês de uma com a outra. Falamos de novo do Georges Méliès, que inovou muito com o stop motion em seus primeiros filmes. E finaliza o capítulo falando sobre a Isadora Duncan, certo? Uma bailarina belíssima, magnífica, que foi uma das precursoras de uma das modalidades de dança que nós vamos ver mais pra frente agora na revisão, ok? Daí vamos lá pro exercício? Eu vou partilhar aqui a tela, tá bom? E a gente vai fazer 2 baterias de exercício bem rapidinho, vou fazer com vocês. Eu não mandei o PDF porque daí fica melhor para vocês acompanharem direto pelo slide, vocês não vão precisar do PDF, tudo bem? Revisão 8º ano, unidade 5, no mundo da lua, tá? Primeira questão. Dentre os grandes pintores impressionistas, podemos destacar... Quais são os grandes pintores impressionistas que nós vimos? Letra C. Monet, Renoir e Degas, certo? Então essa é a alternativa correta, a letra C, tá bom? Segunda questão. Sobre a obra A Fachada da Catedral de Rouen, que vocês têm aí no livro de vocês, podemos afirmar que... Qual é a alternativa? A resposta é a letra B. Foi essa catedral que o artista pintou em vários momentos do dia. De manhã ele registrava uma cor, à tarde ele registrava outra e à noite ele registrava outra. Essas cores eram notadas por ele por conta da posição da luz do sol, no caso, do efeito que a luz do sol provocava na catedral, ok? Terceira, qual é a causa da variação de cor nos quadros impressionistas? O que mais influenciava nos quadros impressionistas? Letra B, a mudança da luz solar. Eles pintavam principalmente durante o dia, certo? Eles necessitavam da luz solar para poder fazer os seus quadros, e assim, dependendo do horário que eles estavam pintando, influenciava, ok? Quarta questão. Marque a alternativa que melhor reflete sobre as contribuições feitas por Georges Méliès ao cinema. Lembram do Georges Méliès? Lá que eu falei da história do cinema? Quais as maiores contribuições dele? Ele transformou a letra C. Georges Méliès transformou o cinema ao desenvolver uma série de efeitos especiais e criou um filme que é considerado o primeiro de ficção científica da história. Certo? O filme Viagem à Lua foi premiado e considerado o primeiro de ficção científica, ok? Essa foi a nossa revisão da unidade 5. Vamos lá para a unidade 6, tá? Lá na unidade 6, eu pedi para vocês resolverem exercício lá da página 28, não foi? Vocês fizeram? Qual a importância de Isadora Duncan para a dança moderna? Quem foi Isadora Duncan para a dança moderna? Ela foi uma das precursoras da dança moderna, contestava os valores vigentes da época em que as mulheres tinham pouquíssima voz social. Ela fazia isso por meio da estética de sua dança, que negava os movimentos pré-concebidos do balé clássico e propunha uma dança mais livre,
realizada com os pés descalços e roupas leves, inspiradas nas túnicas usadas pelos antigos gregos. Nós vimos um pouco da história da biografia da Isadora Duncan aí no livro de vocês, tá? Lá na segunda, diz assim: dê um exemplo de tecnologia low-tech usada na arte. Daí eu trouxe para vocês os efeitos especiais presentes nos filmes de Georges Méliès. Para dar a impressão de que alguém havia desaparecido, ele parava a câmera, retirava o personagem e voltava a filmar. Essa técnica é conhecida como stop motion, certo? Lá na terceira questão, cite um exemplo de tecnologia high-tech usada na arte. Nós vimos a tecnologia low-tech, agora nós vamos para high-tech. Na high-tech, nós podemos citar os softwares que são utilizados, como lá os softwares de criação em dança, com o Isadora, desenvolvido pelos estadunidenses Dol Stoffiello e Mark Coniglio. O programa permite que, por meio de sensores fixados ao corpo, o movimento dos bailarinos interaja com sons, luzes e imagens, certo? Então é uma tecnologia bem diferenciada da tecnologia utilizada, por exemplo, lá pelo Georges Méliès, que para poder fazer a filmagem do personagem desaparecendo, ele fazia uma pausa no vídeo e tirava o personagem. Então a tecnologia high-tech não, ela já é mais avançada, é mais evoluída, trabalha com computação gráfica, entre outros aspectos, ok? Lá na quarta questão, diz assim: em que consiste um trabalho de curadoria? Em que consiste esse trabalho? O curador é aquele que cuida de um projeto artístico e quem seleciona e organiza as obras, dando a elas sentidos diferentes ao colocá-las em conjunto. Isso pode ser tanto em museus e galerias de arte, quanto em uma seleção de outros tipos de obras, como, por exemplo, de músicas. Ok? Então, esse é o trabalho do curador. Tá bom, crianças? Essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau, meus amores. Abraços em todos. Beijos.